Sabia que eu pensei em você? Em como você, às vezes, não acredita que pode resolver um problema que parece sem solução na sua vida. Nesse vídeo, nós vamos sair do poder da intenção, de uma área racional, para uma área que a gente não enxerga, que você pode chamar de espiritual, de metafísica, não importa. Mas é um lugar que as coisas começam a acontecer e depois elas são reveladas na nossa vida. Eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui, porque eu não vou saber fazer esse vídeo sem dar esse exemplo. Eu já fui uma pessoa que tive muitos problemas financeiros, mas gravíssimos, de receber cartas de intimação do banco, de penhora, de ter que bloquear meu celular porque não parava de receber ligação. E eu não sei se você já passou por isso ou não, eu não sei o grau que você passou por isso, mas eu tinha uma dívida de quase 300 mil reais. Como que eu ia resolver isso se eu ganhava 5, né? Hoje, graças a Deus, eu acabei com todas elas, por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você. E como que eu cheguei nessa dívida? Fui lá, peguei 3 mil porque eu tava com problema no carro, trocar os pneus, peguei. Fiquei feliz, resolvi o problema. Comecei a pagar o empréstimo consignado. Passou um tempo, as coisas apertaram de novo, aí o banco te oferece uma renegociação com troco. Aí você vai lá, estica o seu prazo, sei lá, de 12 para 48, e você pega, sei lá, mas era um absurdo. Que eles me ofereciam, você pode refinanciar 5, eu te devolvo 20 mil, você quer? Eu falei, caraca, 20 mil é muito. Aí você começa a pensar nas coisas que você quer resolver, você acha lugares para colocar esses 20 mil. E foi assim. Só que chegou no momento que ficou insustentável as coisas aqui. Porque além disso eu tinha empréstimo pessoal e o banco juntou tudo e começou a descontar na minha folha de pagamento. Aí depois eu descobri que ele não estava descontando um empréstimo, estava descontando dois, um mês sim, um mês não. Então minha dívida, se você olhasse lá no aplicativo do banco, tava dando que eu devia mais de 1 milhão. Falei, não é possível, cara. Se eu fosse pagar, né? Acho que eu ia ter que ter outra vida para pagar 1 milhão. Porque eles estavam falando que meu prazo era de, sei lá, 30 e tantos anos. Enfim, eu tô dando uma risada agora, mas chegou no momento que você me entende. Muitas pessoas desistem, se é que você tá entendendo o que eu tô falando, de, né? E eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei no ponto de pensar, eu devo estar valendo mais morto do que vivo. E a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ajuda se você chegou nesse ponto. Eu consegui resolver sozinho, mas se você chegar num ponto assim, de ter esse tipo de pensamento, procura ajuda. Mas essa história que eu vou te contar tem um final feliz. E a sua também vai ter. E o que me segurou, num dia que eu tava olhando pela janela assim, né? Com um pensamento horroroso, foi pensar na minha família. Pensar no meu filho, na minha esposa. Eu falei, meu, o que vai acontecer se eu fizer esse tipo de coisa, essa burrada, essa coisa impensável na minha vida? Então, me coloquei de volta no centro e falei, eu preciso resolver isso. E aqui que entra a parte da intenção. A primeira coisa, essa dívida que eu falei, metade era de um banco, metade era de outro banco. E eu prometo que não vou ficar contando detalhes porque é coisa mais chata, mas talvez você se identifique com isso. Um banco me intimou na justiça, eu consegui negociar lá o que eles queriam e de 150 mil consegui dar 15. Vendi meu carro, graças a Deus, vendi o carro rapidinho e paguei. A outra era complicada, que era essa do consignado, que parecia impossível a resolução, porque eu liguei no saque, entrei no Banco Central, fui na agência, fui no Procon, eu fui em tantos lugares e todos diziam a mesma coisa, que tipo que eu teria que ou ter o dinheiro todo para pagar ou continuar pagando, sendo que eles estavam me lesando, né? E aí eu, com essa intenção, né, que sai daqui de dentro, eu falei, eu vou resolver isso, eu não sei como que vai ser, mas vou resolver. Um belo dia, eu recebo um WhatsApp de uma advogada, que eu nem sabia que existia, me oferecendo um acordo nessa dívida. E era um acordo muito bom, só que eu teria que pagar, sabe aquelas coisas? Paga em 10 dias. Mas eu dei um jeito e paguei. Pedi para a família um pouco, é verdade. Peguei uma outra parte que eu tinha. E de 150 eu paguei acho que 12. Enfim, por uma coisa que era insolúvel na minha cabeça, demorou um tempo, tá? Entre o primeiro banco para o outro. Acho que foi 1 ano e meio, 2 anos. Mas para quem tinha que ter outra vida para pagar a dívida, eu consegui quitar em 2 anos, né? Uma dívida impensável. É uma coisa boa. O que eu estou dizendo para você aqui é: haja em direção, tenha a intenção. Intenção, no grego, é entendere.
É você ir em direção... Eu esqueci o que significa. Ou seja, você ir em direção à sua ação. Intenção. Não é um pensamento, eu vou resolver. Você tem que jogar essa energia para fora de você para que ela ache no seu universo a resolução desse problema. E por que eu estou falando isso que parece que é um assunto muito místico, mas não é? A nossa visão do olho mesmo, enxerga acho que 4 a 8% só de todo o restante. Uma parte é sombra e o resto a gente não enxerga, está atrás da gente. E é no pequeno como é no grande. Se nosso físico é assim, imagine no mundo que a gente não enxerga. Você pode pensar em outras dimensões do mundo espiritual. E aqui eu quero pedir licença para trazer uma outra experiência que vai complementar tudo isso que eu estou falando. Parafraseando aquela frase da música do Rapa, né? Eu tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. É mais ou menos isso. Já frequentei igrejas e tal, mas eu vi coisas que eu não gostei, mas foi bom porque eu tive esse contato com Cristo, que eu enxergo de uma outra forma, que não é aquele pregado na cruz, nem o que eles falam no púlpito. Você me desculpa. Eu não estou falando de religiosidade, eu acho que é até bom, porque às vezes você precisa de uma direção, um caminho, e eu achei lá, mas eu decidi seguir a parte. Mas o Cristo que eu estou falando não me abandonou. Muitas noites eu peço para falar com ele, e só para contextualizar. Meus sonhos, eles são bizarros, assim. Toda noite eu sonho com coisas muito bizarras. Por exemplo, essa noite eu sonhei que estava atravessando uma ponte com um celular num plástico indo para uma alfândega no Paraguai. Olha isso. Então, quando eu tenho esse tipo de sonho absurdo, eu sei que é um sonho absurdo criado pela minha mente. Só que eu tenho sonhos que eu vou usar aqui a palavra espiritual, que são espirituais, que são raros. E eu já sonhei com Cristo algumas vezes. E eu sei que não foi um sonho criado só pela minha memória, pela minha consciência, que eu acordo com um sentimento diferente. Ou de amor puro, ou de paz. E o que me fez mudar completamente a minha percepção foi esse último sonho que eu tive, que inclusive foi o que me levou a acreditar nesse projeto que você está vendo agora. Era um sonho muito macabro, tipo pesado, assim, ambiente pesado. Eu estava num ambiente que tinha bichos muito estranhos, tinha demônio, tinha espíritos, um negócio horroroso. Tipo, meu filho tava vendo uns filmes de terror lá com os amigos dele e perguntou assim: Papai, qual espírito você acha que é mais forte? E eu tava morrendo de medo nesse sonho, tipo, tava muito incomodado. Aí me veio na hora: é o Espírito Santo, meu filho, porque ele é a chama do mundo, foi o que eu disse. E nessa noite que eu sonhei isso, eu tinha pedido para Jesus conversar comigo, para eu poder entender algumas coisas. Então, eu saí desse lugar medonho, saí andando, subindo assim uma ladeira, tinha uns religiosos lá que até botaram a mão na minha cabeça para ver se eu estava possuído. Mas aí eu falei, só tem o Guilherme aqui dentro, meio tosco, mas sou só eu. Aí eles me botaram numa sala com uma grade, de repente, o Cristo, Jesus, e eu tô falando de novo não de forma religiosa, ele saiu de trás dessas pessoas e abaixou e me abraçou. Só que quando eu vi a imagem dele, eu fiquei até meio curioso. Falei, nossa, não tem nada a ver com o Cristo que eu tô acostumado a ver. Ele era magro, cabelo liso, pele branca, cabelo liso preto, parecia até um emo. Mas eu sabia que aquela era só a capa que ele veio, né? Que era o Cristo lá dentro dele. Aí ele me abraçou, comecei a chorar e eu falei, Jesus, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas eu não sei o que eu falo para você. E aí ele olhou para mim e falou, você tem muito medo de fazer qualquer coisa. E realmente, eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa que fosse diferente do que as pessoas julgam que é importante, que é o certo. Diferente do que eu colocava na planilha e não conseguia, se eu não conseguisse enxergar o resultado que aquilo poderia me dar em 3, 6, 1 ano, 2 anos, eu não fazia. E eu tive esse sonho, teve outras coisas que aconteceu. Aí ele falou, se você usar as palavras que eu uso, falar as coisas que eu falei, o meu poder vai estar com você. Você quer sempre que eu esteja numa presença física com você, mas através das palavras que você disser,
eu vou estar com você. Então, por isso que eu acredito que ele está comigo agora. Eu não estou proferindo palavras da Bíblia, mas eu entendi o recado. Ele me falou de um dicionário lá, que aí, essa é uma outra história que eu tô descobrindo o que é o que ele tentou me dizer, mas vou falar para vocês. O que eu estou tentando dizer com tudo isso, com esse vídeo até um pouco longo, mas espero que você esteja se identificando, que a gente com medo ou sem saber o que vai acontecer, a gente tem que pegar a intenção, porque a intenção não sai do nosso corpo, não sai da nossa mente, ela sai da nossa consciência espiritual que está dentro da chama de vida que tem dentro da gente. E ela chega em lugares que a gente não pode explicar. Eu acho que foi isso que Cristo tentou me dizer. Você tem muito medo de fazer as coisas, só que você fica muito aqui na sua mente, ó, querendo ter muitas respostas concretas. Só que se você não botar o pé para frente, você não vai resolver as coisas que você deseja e de uma outra forma ainda melhor. Eu te falei que esse vídeo ia começar meio racional, ia pro irracional, ia começar pesado e ia para coisa leve. Quando você usa esse poder de intenção na sua vida, que eu tenho diversas histórias para contar sobre isso depois de que eu criei essa consciência, as coisas começam a se revelar para você. Você resolve os seus problemas, sai da resolução dos seus problemas, das coisas que te afligem, daquilo que dói dentro de você. Você resolve isso, só que você consegue ir para uma outra esfera. Você sai da resolução dos problemas só e começa a realizar sonhos. Que é o que eu quero que você entenda aqui. Se você não acreditar no seu poder de resolver as coisas, você não resolve. Se você não acreditar na sua intenção de sonhar, de realizar, de começar algo que você está pisando meio que no ar, na água, sabe, para afundar, você não vai saber a beleza, as coisas maravilhosas que a vida tem para te entregar porque você não agiu ou agiu de acordo com o que as pessoas acham que você deveria fazer. Eu vou ficar por aqui, mas eu sempre gosto de pedir que você pense no que eu te falei. A única coisa que você tem que levar desse vídeo é o poder da sua intenção. O poder de falar, independente de religião, com uma prateleira acima da sua. Algo que você, com a força do braço, não consegue chegar. Quando você acredita na sua intenção, a resposta chega de várias formas que você não espera. Só que se você não se mexer, você não resolve nada. Depois desse vídeo, eu vou pedir para você me seguir, lhe mandar para alguém, curtir, por favor, para que eu possa continuar fazendo esses roteiros muito doidos ou engraçados ou às vezes reflexivos, porque a vida é assim. A vida não é todo dia uma palhaçada, mas também não é todo dia sério. Não é todo dia que você vai ter dor, não é todo dia que você vai rir. E a vida é assim, esse misto de coisas, esse misto de palavras que eu misturei aqui. Beleza? Um grande abraço.